Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no Perfil Linhas Corrente. Eu sou Ana Raquel e na aula de hoje eu vou te ensinar mais uma peça da coleção Fazendinha. Para esse projeto estou utilizando o fio Amigo Love das linhas corrente nessas três cores. São três tons de bege, um bege suave, um marrom e um marrom mais escuro. Vou deixar a numeração para vocês na legenda. E para quem não conhece o fio Amigo Love, ele é um fio 100% algodão mercerizado. Em cada novelo tem 170 metros e seu tex é 600, tá? A agulha recomendada é a 3,5 milímetros, mas isso vai variar de acordo com o seu ponto. Se seu ponto for um pouquinho mais folgadinho, você usa uma agulha menor. Se seu ponto for um pouquinho mais apertadinho, você usa uma agulha maior. Vou estar utilizando também um marcador de carreira, tesoura, agulha 2 milímetros de cabo de bambu, agulha de tapeçaria, alfinete, olhinho com trava de segurança número 7, enchimento, cola de silicone também e uma meada âncora para fazer os bordados. Vou começar o nosso projeto pela cabeça e vou estar fazendo um anel mágico. Após fazer esse anel mágico, eu vou subir duas correntinhas, tá bom? E essas correntinhas, ela não conta como um ponto baixo. A partir do momento que eu coloco o primeiro ponto baixo dentro do anel mágico, eu vou começar a contar, certo? Então, dentro do anel mágico, é a nossa primeira carreira e eu vou estar fazendo 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico, coloco esse fio para a parte de trás e em seguida, na segunda carreira, eu vou fazer uma carreira de aumento. Então, para cada ponto de base, eu vou estar fazendo um aumento de ponto baixo. Então, eu faço o primeiro aumento, coloco o marcador para não perder o início da minha carreira e vou seguir fazendo os 6 aumentos e ao final dessa carreira eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador e vou fazer um ponto baixo para iniciar a próxima. Coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a carreira 3. Eu vou estar fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá bom? E ao final dessa carreira eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar um marcador, mas antes disso eu vou colocar minha peça ao avesso e vou arrematar esse fio que eu deixei do anel mágico. Então, passo o meu fio por qualquer pontinho baixo de base, dou uma laçadinha, passo por dentro e puxo e vai ficar um nozinho. Agora é só cortar o excesso e seguir trabalhando normalmente. Dessa forma ele não vai soltar de maneira alguma, tá? Então, eu vou tirar o marcador agora. Faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora eu vou iniciar a nossa carreira 4. Na nossa carreira 4, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento até chegar lá no marcador. Nessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, agora eu tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e vou iniciar a minha carreira 5. Nessa carreira, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento, vou fazer esse processo até chegar no marcador e ao final dessa carreira eu vou ficar com 30 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador e vou fazer um ponto baixo para iniciar a próxima. Coloco o marcador novamente e agora na nossa carreira 6 eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 36 pontos baixos. Então, você vai seguir fazendo essa sequência até chegar no marcador. 4 pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreira, ela ficou dessa forma. Vou tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, para iniciar a carreira 7, vamos fazer uma sequência de carreiras retas. Tá? Então, da carreira 7 até a carreira 12, eu vou estar subindo 6 carreiras de ponto baixo, e em cada carreira eu vou ter 36 pontos baixos, tá bom? Então, você só vai seguir fazendo carreiras retas por 6 carreiras. Então, eu vou fazer a minha e volto com vocês. Finalizei as 6 carreiras, ela ficou dessa forma, vou soltar um pouquinho a laçadinha, e agora eu vou colocar os olhinhos, tá? Então, você vai contar a partir do anel mágico, 9 carreirinhas, para baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou marcar aqui, eu sempre abro com a agulha. E vou contar de distância 6 pontos baixos a partir desse primeiro buraquinho que a gente marcou, tá? Então, você conta de distância e vai abrir o outro olhinho do outro lado, tá? Ficando assim. Agora, você vai colocar os olhinhos. Eu estou utilizando o olhinho número 7, tá certo? Com trava de segurança. E você vai colocar eles onde você marcou, tá?
Vai ficar dessa forma. Agora é só colocar a trava de segurança e seguir trabalhando normalmente. Coloquei aqui, ó, a trava de segurança, tá? Ele fica bem preso e agora é só seguir trabalhando a nossa próxima carreira. Então, tiro o marcador, coloco a agulha na laçada e para iniciar a próxima carreira eu sempre faço um ponto baixo, coloco o marcador nele e vou seguir trabalhando, tá? Finalizei a carreira 12, agora vou iniciar a carreira 13, tá? Então, da carreira 13 eu vou trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição. A diminuição você vai pegar a laçadinha de fora do primeiro ponto e do segundo ponto. E vou puxar formando um ponto baixo, tá? Então, sigo trabalhando 4 pontos baixos. Vou fazer junto com vocês mais uma diminuição. E agora eu vou pegar a primeira laçadinha de fora, a segunda laçadinha de fora, ficando as duas na agulha. Agora eu puxo, tirando as duas, e depois eu puxo, tirando mais duas, formando um ponto baixo. E vou seguir fazendo isso até lá no marcador. Ao final dessa carreira, eu fiquei com 30 pontos, tá? Finalizei ela, tiro o marcador, coloco um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e agora vamos iniciar a carreira 14. Vou estar fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. E ao final dessa carreira, eu vou estar ficando com 24 pontos baixos, tá bom? Então, é só seguir trabalhando até chegar lá no marcador. Finalizei a minha carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora eu vou iniciar a carreira 15. Nessa carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vou estar ficando com 18 pontos baixos ao final dessa carreira, tá bom? Então, é só seguir fazendo esse processo até chegar lá no marcador. Finalizei a minha carreira e aqui já está pronta a cabeça, tá? Essa foi nossa última carreira da cabeça. Agora, vamos começar a descer o corpo. Então, a primeira carreira do corpo é a nossa carreira 16. Vamos seguir contando dessa forma, tá? Eu vou estar fazendo um ponto baixo, coloco o marcador e vou seguir trabalhando uma carreira reta de ponto sobre ponto até chegar lá no marcador novamente. E nessa carreira eu vou ficar com 18 pontos baixos, tá? É só seguir fazendo ponto sobre ponto até o final. Cheguei aqui no final, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente para marcar o início da nossa carreira. E agora, na carreira 17, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento, tá? Vou fazer esse processo por toda a volta e ao final dessa carreira eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, vou fazer um ponto baixo, colocar o marcador. E agora, a nossa carreira 18, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 30 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo 3 pontos e um aumento até chegar lá no marcador. Cheguei aqui no final, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, da carreira 19 à carreira 24, eu vou trabalhar 6 carreiras retas, tá? De ponto sobre ponto, apenas 6 carreirinhas subindo. Então, eu vou ficar com 30 pontos em cada uma delas, eu vou fazer a minha e volto com vocês, tá? É só subir o corpinho aqui sem aumento, sem diminuição. Finalizei as minhas carreiras, agora eu vou soltar um pouquinho e uma dica que eu trouxe para vocês é colocar o prendedor aqui, o marcador de carreiras, prendendo essa laçadinha enquanto coloca o enchimento na cabeça para não correr o risco de desmanchar e perder sua conta. Então, você faz dessa forma e vai colocando enchimento por toda a cabeça, tá? Eu vou colocar a minha e volto com vocês. Coloquei enchimento aqui, ó, por toda a cabeça, ela vai ficar dessa forma. E agora eu posso seguir trabalhando normalmente as nossas carreiras. Então, eu vou tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a minha carreira, coloco o marcador novamente para não perder o início dela e vou começar a fazer a nossa carreira 25, tá? Então, na carreira 25, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar um marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora na carreira 26 eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, posso tirar o marcador,
faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora eu vou trabalhar a carreira 27. Nessa carreira, você vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, tá? Vai ficar um pouquinho mais difícil, porque como estamos fechando o corpinho, então você vai fazendo com calma, tá? Então, você faz um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta, e ao final dela eu vou ficar com 12 pontos baixos, tá bom? Finalizei, vou soltar a minha laçadinha, tiro o marcador e vou utilizar a dica de prender aqui essa laçadinha para não correr o risco de desmanchar. E aqui eu vou colocar o enchimento no corpinho, tá? Vou colocar por todo o corpinho e volto mostrando para vocês. E olha só como ficou com todo o corpinho preenchido. Agora eu solto aqui o marcador, coloco a minha agulha normalmente. E agora na carreira 28 vai ser uma carreira toda de diminuição. Então você vai contar 6 diminuições, tá? Até chegar lá no final. Você não precisa marcar, é apenas ir contando até preencher por completo e fechar esse buraquinho aqui do corpinho. Finalizei todas as diminuições, agora eu vou cortar aqui esse fio, deixando um pedacinho maior para poder fazer o acabamento, tá? Então, aqui tá a laçadinha, eu vou puxar ela para não soltar, e com esse fio eu vou colocar na agulha de tapeçaria. E agora eu vou fazer um anel mágico invertido. Vou pegar todas as laçadinhas de fora, fazendo uma costura de alinhavo dessa forma, tá? Pegando todos os pontos até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, eu vou puxar, puxando bem, e vai fechar dessa forma todos os pontinhos, formando o anel mágico invertido. Agora, no mesmo pontinho onde você fez o anel mágico invertido, você passa a agulha levando ele lá para baixo, dessa forma. E agora, você vai dar o acabamento prendendo esse fio. Eu costumo passar por baixo de alguns pontinhos baixos, ó, dessa forma, e por dentro do corpinho, tá? Então, você vai fazer o acabamento que você achar melhor. Depois que você prender esse fio da forma que achar melhor, é só cortar o excesso. E o nosso corpinho ficou assim, finalizado. Agora, vamos começar a perna. Então, eu vou fazer um anel mágico, 2 correntinhas, e dentro do anel mágico, eu vou colocar 7 pontos baixos. Fecho o anel mágico. Próxima carreira, eu vou estar fazendo carreira de aumento, tá? Então, se temos 7 pontos baixos de base, eu vou estar na carreira 2 fazendo 7 aumentos. Então, eu faço o primeiro aumento, coloco o marcador e sigo trabalhando meus aumentos até chegar lá no marcador novamente. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 14 pontos baixos. Depois que finalizar, você vai arrematar esse fio, tá? E com essa carreira finalizada, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador para iniciar a próxima carreira. E a nossa carreira 3 vai ser uma carreira reta de ponto sobre ponto, tá bom? É só seguir trabalhando ponto sobre ponto. E ao final dessa carreira, eu vou ficar com 14 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, tiro o marcador, solto um pouquinho meu fio e vou arrumar aqui essa parte de baixo, né? Geralmente ela fica essa curvadinha mesmo, que é o que a gente quer para nossa peça. Então, eu vou simular que estou fazendo um ponto baixo, então eu faço pela metade, ficando 2 alcinhas na agulha, coloco aqui na mesa, corto o meu fio e com o fio bege eu vou começar a fazer a troca de cor. Então, eu faço nozinho mesmo, unindo o fio escuro com o fio mais claro. Então, esse acabamento de unir e fazer a troca de cor pode ser feito dessa forma, tá? Então, fica 2 nozinhos bem rente aqui, o pezinho do ponto baixo. Agora é só puxar a laçadinha e vai ficar assim, a laçadinha já com a troca de cor, tá? E agora vamos trabalhar a carreira 4. Nessa carreira eu vou fazer apenas uma carreirinha reta de ponto sobre ponto, tá bom? Mas antes disso é legal que você corte o excesso do fio para não ficar atrapalhando. Coloca aqui para dentro da perninha, tá? E agora é só trabalhar minha carreira reta de ponto sobre ponto com 14 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, ficou dessa forma a nossa troca de cor. Agora eu faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E na nossa carreira 5, eu vou trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Vou fazer esse processo até chegar lá no marcador e ao final dessa carreira eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, tiro o marcador,
coloco um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente. E agora na carreira 6 e a carreira 7, eu vou trabalhar duas carreirinhas retas de ponto sobre ponto, tá? Em cada carreirinha vai ter 12 pontos. Então, é só subir duas carreirinhas retas e ao final você vai ficar com 12 pontos baixos. Finalizei as duas carreiras, agora eu faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente para iniciar a nossa carreira 8, tá? Nessa carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 9 pontos baixos. Então, você vai seguir trabalhando até chegar lá no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso soltar um pouquinho essa laçadinha, tá? E vou colocar enchimento aqui nesse pezinho. Não precisa colocar muito, tá? Você vai colocando aos pouquinhos e com a ajuda da agulha, de uma pinça, você vai empurrando aqui na parte de baixo, tá? É legal que você coloque um pouquinho mais na parte mais escura, deixando a parte clara um pouquinho sem enchimento para poder dar esse formato da nossa perninha, tá certo? Depois que você fez isso, você volta com a agulha na laçadinha e vai começar a fechar essa perninha. Então, você vai pegar um pontinho na parte da frente e um pontinho da parte de trás e vai fazer um ponto baixo e vai fechar aqui toda a perninha, tá? Cheguei aqui no final, eu faço um ponto baixíssimo, solto essa laçadinha e já posso cortar meu fio e vou puxar essa laçadinha até prender bem aqui no final. Lembrando de deixar o fio longo para fazer a costura, tá? Então, você vai fazer isso por 2 vezes e a perninha está pronta. Agora, vamos iniciar os bracinhos fazendo o anel mágico, subindo 2 correntinhas. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 7 pontos baixos, tá? Então, após fazer os 7 pontos baixos, você vai fechar esse anel mágico. Coloque esse fio para a parte de trás e vou arrematar ele. E agora, na carreira 2 e a carreira 3, eu vou subir 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 7 pontos baixos, tá? Apenas 2 carreirinhas de ponto baixo. Vou fazer a minha e volto com vocês. E olha só como ficou. Após fazer essas 2 carreiras, você vai simular que está fazendo um ponto baixo, coloca aqui na agulha, corta o fio e já vai fazer a troca de cor da mesma forma que fizemos lá na perninha, tá? Você vai pegar um fio bege, vai dar o nozinho, deixando esse nozinho bem rente aqui ao ponto baixo, tá? Dessa forma. E agora é só puxar que já vai estar feita a troca de cor, tá bom? Então, aí você vai começar a trabalhar a carreira 4, tá? Então, da carreira 4 à carreira 8, eu vou subir 5 carreirinhas de ponto sobre ponto. E ela vai ficar dessa forma, tá? Apenas ponto sobre ponto com 7 pontos baixos. Agora, eu solto aqui minha laçadinha, coloco o marcador para não desmanchar e vou colocar um pouquinho de enchimento aqui nessa parte do bracinho, tá? Coloca pouquinho mesmo, como o bracinho é muito fininho, então você coloca um pouquinho mesmo e vai levar mais para a parte mais escura para dar esse voluminho que a gente quer. Coloquei o enchimento, já posso tirar meu marcador, passo a agulha nessa laçadinha e agora eu vou fechar nosso bracinho com ponto baixo da mesma forma que fechamos a perninha, tá? Pegando o pontinho da frente e o pontinho de trás e fechando os dois juntos com ponto baixo. Olha só, peguei um ponto da frente, o ponto de trás e faço um ponto baixo. E vou fazer isso até o final. Vou ficar com 3 pontinhos de fechado e vou subir aqui fazendo um ponto baixíssimo e já posso cortar o meu fio. Cortei aqui e puxo essa laçadinha para prender e não soltar mais. Lembrando de deixar esse fio longo, tá? Para fazer a costura no corpinho, tá bom? Então, você vai precisar fazer 2 bracinhos da mesma forma. Agora, vamos iniciar o focinho. Então, vou pegar o fio, faço o anel mágico, vou subir 2 correntinhas e dentro desse anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos, tá? Fecho o anel mágico, coloco esse fio para trás e a segunda carreira eu vou fazer toda de aumento. Então, para cada pontinho de base, eu vou colocar um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base, tá bom? Então, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Cheguei aqui no final, faço 2 pontos baixíssimos e já posso cortar o meu fio.
Agora, eu vou puxar essa laçadinha e no mesmo pontinho onde eu fiz o meu último ponto baixíssimo, eu levo esse fio para trás, tá? Aqui atrás vai ficar o fio inicial, que é do anel mágico, e o fio final, que foi esse que eu acabei de cortar. Então, aqui eu prendo fazendo 2 pontinhos, né? 2 nozinhos de acabamento, dessa forma. E posso cortar bem rente aqui na parte de trás, que não vai soltar, tá bom? Cortei aqui o excesso, nossa base está pronta. Agora, o que eu faço? Eu vou dar uma amassadinha aqui, uma achatadinha nele, para ele ficar nesse formato oval, tá? Com agulha de tapeçaria e com fio âncora, para fazer os bordados, eu vou passar por um ponto baixo e descer por o próximo, formando essa linha reta, tá? E vou fazer do outro lado também. Subo por um ponto baixo e desço com o próximo, tá? Tomo cuidado para não embolar o fio. Faço dessa forma e agora é só dar um nozinho aqui na parte de trás, prendendo esse fio no outro, tá bom? Você dá 2 nozinhos e já pode arrematar esse fio e cortar o excesso. Cortei aqui, olha só como vai ficar o focinho. Dou mais uma achatadinha para ficar nesse formato oval e está finalizado. Agora vamos iniciar a orelha. Vou fazer um anel mágico, subir 2 correntinhas e dentro desse anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos nele. Fecho o anel mágico e na segunda carreira eu vou trabalhar um aumento. Então aqui no primeiro ponto eu faço 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base, coloco o marcador para finalizar o início da minha carreira e vou fazer um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, até lá no final. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 9 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, ela ficou dessa forma. Agora, eu vou iniciar a próxima. Faço um ponto baixo, coloco o marcador e na terceira carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, ela ficou dessa forma, já posso tirar um marcador. E agora na nossa carreira 4 e 5, eu vou fazer uma carreira reta, tá? Então, vou subir 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Finalizei as 2 carreiras, ela ficou dessa forma. Agora, na carreira 6, eu vou trabalhar um ponto baixo, coloco o marcador e vou seguir trabalhando até o marcador, um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer esse processo até o final e nessa carreira eu vou fechar, né, finalizar ela com 8 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixíssimo, puxo essa laçadinha e já posso cortar o excesso do fio, deixando ele longo para a costura, tá? Agora é só puxar, prendendo aqui, dando um nozinho, tá? Ele vai ficar assim, a parte de baixo da orelhinha, tá bom? Então, aqui você vai dobrar ela um pouquinho para ela ficar nesse formato, tá? E você vai precisar fazer 2 vezes. Agora, vamos iniciar o rabinho fazendo um nozinho corrediço e subindo correntinhas. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Vou contar 5 correntinhas aqui na parte de baixo e na quinta eu vou prender com um ponto baixo, formando essa alcinha aqui na ponta, tá? Agora, eu vou descer fazendo ponto baixo por cada correntinha, tá? E ao final dela, eu vou ficar com 5 pontinhos baixos, tá bom? Olha só, fica dessa forma. Cheguei aqui, faço uma correntinha, puxo, corto meu fio, deixando ele longo para poder costurar lá no final. Então, aqui vai ficar essa alcinha aqui na ponta, tá? Agora, com o fio marrom, eu vou cortar vários pedacinhos de fio, dobro ele ao meio e com auxílio da agulha de crochê, eu vou passar por baixo, né, por dentro dessa alcinha. Então, eu passo primeiro a agulha dentro da alcinha, o fio, e vou puxar, passando todas as alcinhas, né, todos os fios aqui por baixo, formando essa argolinha, tá? Depois que eu fiz essa argolinha, eu vou puxar aqui por baixo também. Vou usar a mão para ficar mais fácil. Vou puxar todos esses fios por baixo dela, certo? Olha só. Puxei, agora é só apertar, dando um nozinho aqui na parte de cima e cortar as pontinhas, deixando o acabamento mais retinho.
E vai ficar dessa forma o rabinho, olha só que gracinha. Então, esse fio menor você arremata e esse fio maior você vai deixar para fazer a costura ficando assim. Para fazer a crina, você vai fazer 15 correntinhas e vai contar da agulha para baixo 5 correntinhas e vai prender com um ponto baixíssimo, tá? Agora você vai subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e na próxima correntinha eu prendo com ponto baixíssimo, tá? Vai ficar essas alcinhas. Então, você vai seguir subindo as 5 correntinhas. Na próxima correntinha de base, prendo com ponto baixíssimo. Vai ficar várias alcinhas dessa forma. E você vai seguir trabalhando até chegar lá na última, esse mesmo processo. E olha só como vai ficar essas alcinhas. Cheguei aqui na última, fiz as 5 correntinhas, puxo com ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha, solto um pouquinho e já posso cortar meu fio, deixando ele longo para fazer a costura também, tá? Agora eu solto aqui essa laçadinha e aperto que vai dar um nozinho. Esse fio menor você vai arrematar, tá? E ela vai ficar assim, com esses vários babadinhos aqui embaixo. Com todas as partes já prontas, vamos começar a montagem. Vou iniciar com o bordado dos olhos, tá? Então, vou pegar a agulha de tapeçaria e vou passar o fio para bordado âncora nela. E vou pegar aqui um pontinho do lado do olho, saio minha agulha e entro aqui bem em cima do olhinho, tá? Formando esse cílio, olha só. Você vai fazendo com calma, vai arrumando bem e vai formar esses cílios, tá? Agora, eu volto aqui minha agulha, novamente, e vou passar aqui, levando um pontinho para o lado do olho, e vou passar aqui a agulha novamente, descendo na parte de cima do olhinho, tá? Formando esses cílios. E agora, eu vou caminhar com essa agulha, puxo bem, com calma, tá? Para não soltar, né? Nem ficar por baixo do olhinho. E vou caminhar com essa agulha no mesmo pontinho que eu entrei, tá? Depois que eu fiz esse processo, eu vou dar 2 nozinhos aqui, com o fio inicial, né? Que é essa pontinha menor e com essa pontinha maior. Então, eu vou dar 2 nozinhos, prendendo bem, tá certo? Dessa forma. Se atentem de sair com a agulha no mesmo pontinho, tá? Agora, eu corto o excesso desse fio e esse nozinho, com auxílio da agulha, você vai empurrar para dentro da cabeça, olha só. Empurrando dessa forma, não fica visível esse acabamento, tá? E ele vai ficar assim o resultado, olha só que gracinha. Agora, vamos começar a fazer a costura. Vou iniciar pela orelhinha e vou colocar aqui, ó, na segunda carreira, contando do anel mágico, eu vou iniciar a costura, tá? Então, com auxílio de um alfinete, eu vou colocar aqui no início e aqui no final, prendendo bem para centralizar e ela não ficar soltando durante a costura, tá? Então, passa aqui a agulha de tapeçaria no fio e vou costurar pegando um pontinho da cabeça e um pontinho da orelhinha, tá? Lembrando de pegar apenas as alcinhas de fora da orelhinha e vou passar aqui nesse ponto baixo da cabeça, não passando por baixo da cabeça, tá? Passando apenas pegando essas alcinhas de cima, tá? Porque se você passar a agulha por baixo da cabeça, corre o risco de você pegar enchimento, então não fica um acabamento legal. Então, você pega apenas essas alcinhas de fora, tá? Então, aí você vai seguir fazendo esse processo por toda a volta até chegar no final. Cheguei aqui no final, olha só, já posso tirar o marcador. Agora, eu vou dar meu último pontinho, fazendo, olha só, uma alcinha, coloco o fio para dentro e puxo, prendendo bem essa costura. Coloco agora por dentro da cabeça mesmo, tá? Puxando bem, para deixar bem, com acabamento bem legal, e vou dar um acabamento. Costumo fazer dessa forma, passando por alguns pontinhos baixos e corto o excesso, tá? Não tem segredo. Depois que você cortou o excesso, você vai arrumar para não ficar visível esse fio que eu acabei de cortar e vai ficar assim a orelhinha. Então, você vai dobrar dessa forma, tá? Dar um acabamentinho para ficar essa curvinha aqui na parte de dentro. Então, ele vai ficar dessa forma. Agora, com as 2 orelhinhas prontas, fica assim, tá? Agora, vamos começar a costurar os bracinhos. Eu sempre costuro o bracinho em linha reta com a orelha, tá bom? Então, para te auxiliar
coloco um alfinete para não sair do lugar esse bracinho, tá? E agora eu vou fazer a costura, né, pegando 3 pontinhos apenas aqui no bracinho, tá? Então, leva a agulha dessa forma. Puxo bem, coloco sempre meu bichinho de cabeça para baixo para poder ver direitinho os pontos e vou pegar aqui no meu último ponto. Então, eu peguei no final e no começo, tá? Prendendo bem, tá certo? Se você quiser tirar o alfinete nessa hora, você já pode. E agora você vai começar a prender um ponto baixo do bracinho e um ponto baixo aqui do corpinho, tá? E vai fazer esse movimento por esse pontinho aqui que sobrou, tá? Olha só. E vai levar lá pro final. Puxo bem, tá? Vou arrumando para ficar bem preso. Certo? Dessa forma. E agora, o meu último ponto, eu vou fazer o seguinte: eu faço, aqui pegando o meu último ponto do bracinho, faço essa laçadinha, coloco o fio por dentro, aperto bem e vou levar aqui para dentro do corpinho, tá? Puxo bem e vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz na orelhinha. Passo por baixo de alguns pontinhos baixos. Puxo. E já posso cortar aqui o excesso. E ele vai ficar assim, olha só. Já posso tirar o alfinete. E agora, você vai costurar o outro bracinho da mesma forma, ficando desse jeito aqui, tá? Agora, para costurar as perninhas, eu coloquei o fio na agulha, coloco o bracinho para cima para não atrapalhar, coloco um alfinete nele, tá? E sempre em linha reta da orelhinha, eu vou fazer a costura dos membros, tá? Então, coloquei o bracinho, agora eu vou colocar a perninha da mesma forma, tá bom? Coloco ele aqui na posição, coloco um alfinete para auxiliar e não correr o risco de sair do lugar. E agora, eu vou costurar direto no corpinho, tá? Primeiro passo, eu coloco minha agulha levando por baixo de alguns pontos baixos do corpinho. Prendi o início. E agora, eu vou prender o final da nossa perninha, tá? Então, dessa forma, essa perninha não vai mais se mover. E agora, é só você ir costurando, pegando um pontinho da perninha e um pontinho do corpinho, com a costura de alinhavo simples mesmo, tá? Olha só. Um pontinho da perninha e um pontinho do corpinho. E puxo, tá? E vou fazer isso por todos os pontinhos até chegar lá embaixo. Finalizei toda a costura, olha só como ficou. E agora minha perninha fica assim, abertinha. O que eu faço? Eu não quero que ela fique dessa forma. Então, eu vou passar minha agulha aqui pra frente da perninha, tá? Uns pontinhos para frente. E vou prender essa perninha aqui, tá? Então, eu quero que ela fique fechadinha. Então, pego um pontinho aqui, ó, da perninha. Olha só. Puxo. E vou colocar no pontinho acima desse que eu coloquei o fio. E levo lá para trás. E puxo. Olha só como vai ficar. Agora é só puxar. Quando eu puxo, ele fica presinho aqui, tá? Você pode estar colando também essa parte. Mas costurando eu acho que fica mais firme e dá mais certo. Então, eu costumo fazer dessa forma. Para prender, eu faço um nozinho mesmo. E coloco esse fio para dentro do corpinho. Puxando bem. Tá? Esse nozinho, e ele não vai ficar visível aqui. Agora, eu passo por baixo de alguns pontinhos baixos também, dessa forma, e agora é só cortar o excesso, tá? Depois que eu cortei, posso tirar esse alfinete do bracinho e vai ficar assim a costura, tá? Agora é só fazer a perninha do outro lado da mesma forma, e vai ficar assim, essa fofura com a perninha pronta. Agora, vamos colocar o rabinho, tá? Então, aqui, ó, você vai colocar aqui na parte de trás, bem centralizada entre as pernas. Se você quiser, você pode colocar um alfinete também, para não correr o risco de sair do lugar. E vai costurar uma costurinha simples mesmo, pegando um pontinho do corpo e um pontinho do rabinho e arrematar o fio normalmente. Com o rabinho finalizado e costurado, ele fica dessa forma. Agora, vamos colar o focinho, tá? Então, vou estar utilizando a cola de silicone, mas você pode utilizar a cola que você achar melhor, ou pode até mesmo costurar, tá? Então, vou pegar a cola de silicone e vou espalhar bem aqui na parte de dentro do nosso focinho, tá? Passo a cola e agora eu vou levar
lá para o meio dos olhinhos, tá? Olha só, vou colocar bem rente ao olhinho, certo? E centraliza aqui no meio. Como eu estou utilizando cola de silicone, é legal que você coloque um alfinete para não sair do lugar enquanto cola, tá? Você vai colar e vai deixar secar um pouquinho. Com o focinho já colado, você vai colocar a crina agora no lugar, tá? Então, você coloca o fio longo para a parte de trás, o fio que você vai costurar, e a parte que não tem fio, você coloca para a frente, tá bom? Então, você coloca aqui, ó, um alfinete, e em linha reta, bem no centro da cabeça, entre as orelhas, você vai prender com alfinete. Veja que aqui, ó, está o anel mágico, então, eu vou prender bem aqui com alfinete para não sair do lugar, tá? Olha só. Dessa forma, certo? Então, ele tá bem aqui no centro, entre as orelhas, tá bom? Então, agora, com o fio, é só você ir costurando também com a costura de alinhavo, tá? Esse fio aqui, eu acabei não arrematando ele, então eu posso deixar ele aqui para a parte de baixo, para não incomodar. E vou estar fazendo uma costurinha simples, pegando um pontinho da cabeça e um pontinho aqui da crina, tá? Essa parte é um pouquinho mais delicada, então você precisa fazer com um pouquinho mais de calma para não correr o risco de sair do lugar, tá? Então, você vai arrumando, vai fazendo a costura de uma forma que não saia do lugar, tá bom? Então, você pega, ó, um pontinho aqui da crina e um pontinho aqui da cabeça e vai puxando com calma para não embolar esse fio e não atrapalhar, tá bom? Olha só, um pontinho aqui da crina e um pontinho aqui da cabeça. Lembrando de não passar por dentro da cabeça, tá? Pega apenas o ponto baixo, na parte de fora. E vai ficar assim, bem costuradinho. Então, eu vou costurar até chegar aqui. Cheguei aqui na parte da frente, olha só, eu tirei os alfinetes e vai ficar assim, bem centralizado a costura. Aqui é o último pontinho, o que eu faço? Eu vou passar aqui, ó, novamente na crina. Puxei. Vou passar um pontinho bem no centro aqui dos olhinhos para ficar bem retinho. Passo novamente a agulha na crina. Puxo bem, tá? Cuidado não sair do lugar, vai arrumando. Fiz uma laçadinha, passei o fio por baixo para prender. E agora eu vou levar essa agulha lá para a parte de trás da cabeça, tá? Puxando bem. Passei aqui minha agulha. Vou levar aqui para um pontinho mais para baixo. E vou puxar esse fio de encontro a ele para dar o acabamento, já que ele está aqui. Então, eu passei aqui na agulha de tapeçaria, olha só. Passo aqui na agulha de tapeçaria e vou colocar para baixo e vou encontrar o mesmo ponto onde eu saí com meu fio, tá? Então, aqui, ó, tá o primeiro fio e o segundo. Agora é só dar 2 nozinhos bem firme. Corto o excesso e levo esse nozinho com auxílio da agulha para dentro da cabeça, tá? E vou arrumando, acomodando bem e arrumando também a cabeça para não ficar deformado, tá? E vai ficar assim a crina já no lugar. Olha só que gracinha que fica. Se você perceber, ela ficou apenas para um lado. O que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Lembra que nossa crina, ela é feita cheia de alcinhas? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar cruzando. Coloco um para um lado e um para o outro e vou arrumando. Olha só. Um para um lado e um para o outro. Um para o lado e um para o outro. E ele não vai ficar apenas só de um lado, né? Ele vai ficar dividido. Olha só. Coloco uma alcinha para um lado, uma alcinha para o outro, arrumo bem e vou acomodando e ele vai ficar assim. Depois de arrumar a crina, ele ficou assim, a coisinha mais linda, o nosso cavalinho. Ele ficou com aproximadamente 13 centímetros de altura, tá? Então, gostou da aula de hoje? Deixa seu comentário, se inscreve aqui no canal das Linhas Correntes para não perder a próxima aula. Um cheiro bem grande e até